Tá bom. Vamos se levantar, vamos estar orando para dar início ao nosso estudo, que tem sido bênção nas nossas vidas, para a glória de Deus. E eu creio que esse não vai ser diferente dos anteriores. Creio que esse tem um chamado diferente para as nossas vidas, né? Então vamos nos conectar com o Senhor, pedir para que Ele tire tudo aquilo que estiver trabalhando na nossa mente, todo impedimento, tudo aquilo que não provém da vontade dele, que possa roubar a nossa atenção, para que a gente possa estar conectado e absorver tudo quanto for falado, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Santo Deus Eterno Pai, seja, papai querido, neste momento, ó Senhor, se fazendo presente com teu Espírito Santo, Senhor. Venha, ó Senhor Jesus, se mover, ó papai querido, neste lugar. Faça o seu querer, faça a sua vontade, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração. Que o Senhor venha nos conduzir, ó meu Pai, ao centro da tua vontade. Que o Senhor venha despertar em nós agora, ó papai querido, um espírito, ó Senhor Jesus, de adoração a Ti, de entrega a Ti, que o Senhor venha, papai querido, fazer, ó meu Pai, algo diferente neste lugar, que saiamos daqui diferente da maneira que entramos, que seja produtivo, que seja proveitoso, que venha falar ao nosso coração, que venha despertar, ó Senhor, em nossas vidas, o seu querer, a sua vontade, ó meu Pai, que a gente venha ser mulheres guerreiras, dispostas, e que a gente venha se dispor, ó meu Pai, ao seu querer, à sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, nós estamos no capítulo 2, uma força invisível. Aqui ela vai começar o capítulo citando uma citação, né, uma parte de um poema de um poeta filósofo britânico, por nome Matthew Arnold, acho que é assim que se pronuncia, e diz assim: se algum dia chegar um tempo em que as mulheres do mundo se unam única e simplesmente em benefício da humanidade, elas serão uma força tal como o mundo jamais viu. É uma citação muito forte de um filósofo. Aqui não fala se ele é cristão, se ele não é, mas ele conseguiu ter a visão, ó, no século XIX, ter essa visão, que se um dia as mulheres, né, se unissem, se despertassem, que a união delas pode romper barreiras e que a força que as mulheres têm podem mudar o mundo, né? Transformar o mundo como jamais viu. Isso nós estamos no século XXI, né, 2 séculos atrás, ele conseguiu ter essa percepção. E aqui ela vem trazendo, né, alguns questionamentos, digamos assim. Será que nós for olhar, né? Nós estamos dentro de uma igreja evangélica, uma igreja cristã, ao qual nós cremos num Deus vivo, ao qual nós somos chamadas para serem guerreiras de Cristo. Mas e se nós olharmos aí fora, para as outras religiões, ou até mesmo aqueles que nem seguem nenhuma religião? Eles estão diante de um Deus vivo? Estão diante de algo que transmite vida? Muitos deles creem em estátuas, né? Muitos deles creem em fés que não vão levar a lugar nenhum. E aonde fica nós como igreja nessa situação? Confortável com isso? Ou a gente tem que se indignar e falar, assim como um dia foi pregado para mim, foi levado o evangelho a mim, eu também preciso me levantar e levar para essas pessoas? Porque eu também estava em uma outra religião, ao qual eu achava que estava tudo ok, que estava correto, mas eu estava enganada. E uma pessoa chegou até mim e transmitiu o evangelho de Cristo. Então, assim como essa leoa foi para ela uma visão de despertar, e ela influenciou outras pessoas, que venha ser nas nossas vidas também, que a gente venha ter esse despertar, de que não é só para nós, não é só sobre nós, mas quantas pessoas aí fora estão necessitando do nosso mover,
da nosso posicionamento, do nosso se levantar como mulheres de Deus. Então, eu creio que quando Deus deu ali para ela essa visão, foi como se fosse um chacoalhão. Foi como se fosse assim, pare e olha para a sua vida. Vê o que você está vivendo. Será que você está realmente posicionada como uma leoa? Eu, por muito tempo na minha vida, eu podia estar à semelhança daquela leoa, mas por estar ali deitada e confortável. Mas não pela força, a garra que aquela leoa trazia. Porque muitas das vezes para a gente é bom a gente ficar na nossa rotina, no dia a dia, né? Vindo para a igreja, fazendo nossos afazeres e sem parar para pensar o que Deus quer, o que Deus tem realmente para as nossas vidas. Tá? Vamos seguir aqui. Ao constatar sua beleza e força, percebi que eu havia perdido, o que eu havia perdido. Por causa do medo, eu havia perdido força, vida e beleza. Havia perdido a percepção do meu verdadeiro eu. E com essa perda, muito do que Deus queria para mim ainda estava por realizar. Quantas de nós, se olharmos no nosso decorrer, de quando nos convertemos, de quando fomos para Jesus, para hoje, podemos olhar e dizer assim, eu acho que hoje eu estou muito melhor do que eu estava antes, eu evoluí muito. Ou muitas de nós vamos olhar e pensar assim, por causa de afrontas, por causa de lutas, por causa de perseguições, por causa do medo, por causa de situações que sobrevêm à minha vida, hoje eu me sinto mais abatida, mais desanimada, mais paralisada. Se eu olhar para a Érica de 2022, porque 2021 eu comecei aí, então eu estava engateando, mas 2022, que eu já tinha sido ali ativada, né, eu tinha entendido o que era ser cristã, era um fervor, era uma coisa assim que, tipo, tinha oração das 8 da manhã às 5 da tarde, às vezes eu ia na oração da manhã às 8, era 1 hora da tarde, eu não queria sair. Aquela oração fervorosa, aquela busca, aquela presença, era culto de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, eu queria estar lá, porque eu queria estar na presença de Deus, eu queria mais de Deus, era um fervor muito grande. E hoje, muitas das vezes, pelo cansaço, por tantas batalhas, por tantas lutas, por tantas afrontas, perseguições, eu me sinto, em relação à Érica de 2022, muito mais abatida, muito mais cansada, muito mais desanimada do que era. Mas aí a gente, de repente, vai olhar e falar assim, mas é normal, tem que, né, deixar para lá, é assim mesmo? Não, eu não sou a mesma, Érica. Por mais que venham lutas, perseguições, batalhas sobre a minha vida, eu deveria ter melhorado ao longo do tempo. E não desanimado, decaído. Porque Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, é o de amanhã. Se eu buscar Ele em qualquer momento da minha vida, Ele vai agir na minha vida. E por que a gente muitas das vezes deixa o medo paralisar, as lutas paralisar, às vezes uma palavra que veio, né, de repente não muito bem colocada, que dói, que machuca, que faz com que a gente queira voltar para trás, ter mais força do que o querer de Deus sobre a nossa vida. E muitas das vezes a gente, como foi falado na aula passada, as vozes que querem confundir, que querem nos atrapalhar, querem tirar da presença de Deus, porque o inimigo usa pessoas até mesmo dentro da igreja. Então essas vozes muitas das vezes vêm para nos atrapalhar. E ela olhou para ela aqui mesmo e ela percebeu que por causa do medo ela havia perdido muita coisa. Aí aqui, lembra-me que o povo de Israel via a si mesmo como gafanhotos, e os habitantes de Canaã como gigantes. Então, assim, eles se viam como gafanhotos, mas o povo via como gigantes. Então, muitas das vezes as pessoas olham para nós e enxergam mais do que nós mesmos enxergamos.
Hoje no curso que eu estava do Curadas, que eu fui agora à tarde, a pastora Luciana falou que vai passar para a gente no grupo, depois eu passo para vocês, uma propaganda da Dove, que diz que essas pessoas que fazem retrato falado, são especialistas e você vai falando as características e vai fazendo o desenho. Entrou a pessoa, falou, ó, você olha no espelho e você vai detalhar o que você vê, né? Como você se vê. E ela detalhou, a minha boca é assim, meu olho é assim e tal. E ele fez um desenho. Aí entrou uma outra pessoa que estava com ela, falou, agora você vai detalhar as características dela. E essa outra pessoa detalhou as características dela. E aí o desenho que ficou mais semelhante foi da outra pessoa do que o que ela relatou. Porque quando a gente olha para nós, a gente nunca vai olhar o que há de melhor. A tendência é a gente olhar os defeitos, né? Ai, meu nariz é torto, meu olho é meio assim. Nunca a gente tem esse poder de se autovalorizar, de dizer que a gente vê algo grande em nós, porque a gente tem até medo de, se a gente fizer essa autovalorização, as pessoas acharem que a gente é arrogante, né? Onde já se viu a pessoa se achar, mas nós temos que nos ver assim, nós temos que olhar para nós assim, porque Deus, ele nos olha com esse olhar. Deus, ele vê em nós uma força, uma capacidade que muitas das vezes a gente não vê, a gente não enxerga. E era exatamente aqui ela se via incapaz, mas Deus olhou para ela e viu um propósito, uma capacidade de que ela conseguiria, de que ela alcançaria. Por que nas nossas vidas é diferente? Nós somos chamados para um propósito. Eu acredito que cada uma de nós, se parar para analisar, desde quando se converteu, eu acredito que Deus já revelou várias coisas. Deus já prometeu várias coisas. Já fez várias promessas nas nossas vidas que às vezes a gente até esquece. Que às vezes a gente fala assim, nossa, falou lá no ano tal, não aconteceu. Mas será que não aconteceu porque de repente, né, o profeta falou da carne? Ou não aconteceu porque a gente não se posicionou para que acontecesse? Porque quem atrasa as bênçãos do Senhor na nossa vida é nós mesmos. Então, se ela não tivesse entendido, porque através de um chacoalhão, né, através de a pessoa desafiar, não, você não vai estar pronta até outubro. E ela falou, não, eu vou estar. Então, através de um chacoalhão, ela decidiu. E nós? O que Deus precisa fazer para que a gente decida? Né? Pense, fique para vocês. Oi, Maia. Eu acho interessante, né, que essa leoa, ela... É verdade. Tem que falar aqui? Isso. Essa leoa, ela tem o seu momento de descanso, né? Assim como todas nós tem, né? A gente trabalha, a gente tem os nossos momentos de descanso. Só que ela entende, né? Ela tem assim na mente dela, apesar dela ser um animal, ela tem na mente dela assim, não, eu preciso me levantar, porque eu preciso sair para caçar, eu preciso sair para proteger os meus filhotinhos, eu preciso me levantar para fazer algo merecido assim, de leoa mesmo, de leoa valente, de leoa guerreira. Porque tem outros ao redor dela, né? Estou fazendo aqui uma comparação. Digamos que tem outros leões, né? Que estão bem cansados, sem força. E se ela não se levantar? Para encorajar eles, para dizer assim, vamos, levantem, vamos em frente, vamos batalhar. Então, assim, isso é o que eu vejo, né? Assim, penso, né? Sobre essa leoa. Na verdade, uma leoa guerreira mesmo, forte. Cada um dentro da manada ali tem uma posição, tem uma função, digamos assim, né? Tem aquela que está de vigia, tem aquela que vai. Então, cada uma tem um posicionamento.
né? E nós, como mulheres aqui, também, cada uma tem um posicionamento, um chamado de Deus. Nós temos uma função. Algumas não entendeu ainda, algumas já entendeu, mas assim como essa leoa teve um momento que vai falar, chegou a hora, e a leoa se levantou. E é a hora de você saber quem você é. É hora de você se agitar, provocar-se, mover-se, despertar. Chegou a hora em que Deus nos deu um chacoalhão. Até então, nós estávamos sendo tratadas, né, trazendo cura, tentando analisar o que estava acontecendo de errado com as nossas vidas. Nós já enxergamos. Agora Deus está dizendo, chegou o momento de você se levantar, de você se agitar, de você se movimentar. O que você aprendeu, você vai passar. É como se Deus falasse isso para nós. Vocês estavam em tratamento, mas agora vocês entenderam. E agora vocês vão transmitir isso que vocês aprenderam. Então é um despertamento de Deus. Aí, descobri que essa dinâmica de estar à vontade com a força e descansada com o poder de uma imagem muito eficaz e bela de uma mulher de Deus, amada, amadas, dou-lhe permissão para ficarem à vontade com a sua força e descansadas com o seu poder. Geralmente essa combinação dupla de estar à vontade com a força e descansada com o poder vem com o passar do tempo. Ou seja, nem toda pessoa vai vir para a igreja e já vai descobrir essa força e já vai estar à vontade com ela, descansada, confiante. É um processo. Nós estamos passando por esse processo. Mas Deus, Ele está nos mostrando que chegou o momento. Nós temos que estar alerta. Nós temos que se posicionar. Porque na hora que Ele disser para a gente, levanta e vai ser o momento de que a gente vai ter que ter o posicionamento, de se levantar e ir. Então nós temos que começar a entender que a mulher ela pode ser bela, a mulher ela pode ser feminina, paz do Senhor, a mulher ela pode ser delicada e devemos, mas a mulher também tem essa força. A mulher, quando você fala de delicadeza, quando você fala de beleza, você fala de feminilidade, não quer dizer que é uma pessoa fraca, uma pessoa que, né, tipo, não aguenta situações de combate, situações de afronta, não. A mulher feminina, ela tem uma força interna, ela pode ser feminina, bonita, elegante e ser essa força que Deus quer que a gente seja. Vamos ver aqui, ó. Isaías 30:15. Eu acho que essa passagem ela é bem forte. Diz assim, ó: se querem salvação, voltem para mim e pare com esse esforço inútil para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem em completa dependência do meu poder. Olha como é forte. Se querem salvação, voltem para mim. Para de querer se esforçar na sua força, é inútil. A força vem de Deus. Às vezes a gente acha que é a mulher ser bruta, né? Ser uma mulher forte, ser uma mulher bruta, uma mulher que aguenta peso. E não é isso. É uma mulher alicerçada. É uma mulher enraizada no Senhor, ao qual a força vem de Deus e não das mãos dela, não dos braços dela, porque quando a gente luta por nós, a gente vai perder muito fácil a batalha. Mas quando a gente coloca a nossa força em Deus, a dependência em Deus, então é Ele que vai pelejar por nós. Aí ele vem dizer aqui, ó: sua força virá depois que se acalmarem em completa dependência do meu poder. Será que nós estamos vivendo essa dependência do poder de Deus? Será que nós estamos vivendo essa entrega totalmente no poder de Deus, para que Ele se movimente através de nós, para que Ele faça através de nós? Ou será que estamos querendo lutar por nós mesmos?
o que eu penso, o que eu acho, né? O que sempre foi assim. A gente ouve muito, né? Tipo, sempre foi assim. A vida toda foi assim. Mas quando a gente se lança na dependência de Deus e a gente faz aquilo que é o querer e a vontade de Deus, então aí ele começa a se movimentar ao nosso favor. Deixa eu ligar aqui. Eu achei que estava mais friozinho e ia tá tranquilo, mas tá calor, né? Na mesma página aí no 36, mas a força não deve ser determinada, ao contrário, ela deve ser abraçada. Não cometa o erro de imaginar que a mansidão é fraqueza. Ela é a força abrandada ou o poder sob controle. E aí ela vai citar aqui Moisés. Moisés ele era chamado de humilde, o homem mais manso. Mas as pessoas viam nele um guerreiro, um valente. Entanto que Deus confiou o povo nas mãos dele. Então a gente ser mansa, a gente ter delicadeza, a gente ser feminina, a gente ser passiva, não quer dizer que a gente é fraca. Quer dizer que a gente está na dependência de Deus, esperando em Deus, para que Deus venha fazer o querer e a vontade dele, e não a gente fazer. Então a gente não pode confundir. Às vezes, Maérica, a gente se sente... a gente subestima muito a nossa força. Moisés, quando Deus falou com ele não queria ir ao Egito. Porque ele falou, eu não sei falar. Exatamente. Eu tenho a língua pesada, eu não sei falar. Ao ponto de Deus ficar até irado com ele. Não diga que você não sabe falar. Tá bom, vai, você não sabe falar, então eu vou mandar o teu irmão para te ajudar. Né? Mas é você que eu quero. Você é o líder. Você é o líder, eu escolhi você para você ir. Você está querendo subestimar a tua capacidade, a tua força, mas eu é que dou capacidade, eu é que dou força. Eu que abrirei a tua boca para chegar diante de Faraó e falar. Exatamente. Né? E a gente subestima mesmo, a gente acha que não é capaz. Coloca uma determinada situação na nossa mão, vai ser líder de algum departamento, eu não consigo. E se a gente for ver, vários se colocaram nessa posição, né? Jeremias, eu sou uma criança. Vários se colocaram nessa posição de eu não sou capaz. Então não é só a gente que sente assim, mas Deus, se você for olhar na Bíblia, várias passagens com vários personagens diferentes, Deus vai dizer, esforça-te. Tem bom ânimo, né? Quando chega lá Gideão, chama ele de guerreiro, valente, né? Aí ele, mas eu sou o menor da casa. É a tendência do ser humano se diminuir. Tem pessoas que às vezes é uma falsa humildade, né? Às vezes quer dizer que é o menor, mas por dentro se acha. Mas eu estou falando de quem realmente se sente incapaz. Que tem um complexo de inferioridade, que acha que não foi chamado para aquela situação, mas todos nós fomos chamados para um algo. Nós só precisamos entender o que Deus nos chamou para fazer, mas ele colocou um propósito na vida de cada um. E todos nós temos medo diante de um desafio. Diante de algo que Deus às vezes nos chama para fazer, vem o medo, vem a tremedeira, coração batendo, mão gelada. Sim, vem. Temor, né? Tremor, vem. Que a gente é humano e Deus conhece a nossa limitação. E é justamente da força, da fraqueza que ele tira a força. Exatamente. Quando a gente se sente fraco, não se sente capaz, é aí que ele nos enche da sua força, porque a força, a capacidade, tudo vem dele. Exatamente. E a gente, na verdade, a gente não tem, muitas das vezes, o medo de enfrentar ou de se expor, mas o medo de falhar. Eu acho que esse é o maior medo do cristão, do ser humano. De se posicionar a fazer algo e falhar. Então nós não temos que ter esse medo, porque quem nos chamou, quem colocou na nossa mão, é Ele que garante.
É Ele que vai nos alinhar, Ele que vai nos capacitar. Se Ele colocou nas nossas mãos, Ele sabe o que Ele está colocando, né? Então, Moisés, eu não sei falar. Ah, mas se eu te escolhi é porque eu sei que você é capaz, né? Se eu te chamei, eu sei que você é capaz. Por que você está se diminuindo? Mas tá bom, então vamos colocar Arão, né? Muitas das vezes a gente dá tanta desculpa para Deus que Ele fala, tá bom, então vamos ver alguém para te ajudar. Mas não vai parar. Não vai voltar para trás, porque a obra vai ter que ser concluída, a obra vai ter que continuar. Mas Ele coloca os anjos, né, na frente para poder nos abençoar, porque muitas das vezes a gente cai nessa mesmo. Ó, vamos ver aqui na página 37. Portanto, amada, você vai ousar acreditar que pode ser parte dessa relação do bem? E então se reunir com outras mulheres e criar uma estratégia para que a bondade de Deus seja vista através de nós? Eu acredito que nós estamos num número aqui até favorável, né, de mulheres, e estamos aqui porque entendemos o objetivo. Ninguém sai da sua casa para vir para um estudo desse só por vir. Ninguém sai tipo, vou lá. Não, nós estamos buscando algo aqui. Então, acho que o primeiro passo nós já demos. Nós estamos nos posicionando, né? Então, assim, você vai se posicionar para que essa estratégia, né, da bondade de Deus através da sua vida alcance outras? Ou vai vir só ouvir, obter conhecimento e guardar? É uma pergunta que ela faz aqui. E nós devemos fazer para nós também. Será que eu vim aqui só para poder aprender mais para mim, para eu ter conhecimento, ou realmente eu estou me colocando nessa posição de Senhor, eis-me aqui e eu quero me levantar? Elias, ele entrou na caverna, depois do grande desafio que ele teve lá com os profetas de Baal, depois, por causa de uma perseguição, que às vezes quem está em destaque tem medo da crítica, tem medo da perseguição. Ele fugiu e se escondeu. Aí quando Deus fala com ele e dá alimento para ele, o lugar dele, com aquela força do alimento, ele se levantar, ele voltou a dormir. Ele voltou a dormir. E às vezes acontece isso conosco, né? Deus, a zona nós viemos aqui nos alimentar, como a irmã falou, nós estamos nos alimentando, né? E esse alimento está nos dando uma força espiritual, né? A leoa está se alimentando, ela está tendo uma força ali, né? Mas essa força é para depois a gente deitar e descansar, ou é para a gente se posicionar e tomar medida? Né? A Bíblia fala, levantai-vos, né? Então, ou é para levantar ou é para deitar. Então, porque tem muita gente que come demais e aí vem a sonolência e quer dormir. Não é? Deus nos chamou para ser leoas e não ursas, né? Então. Que ursa em perna. Não, tá chamando a gente para ser leoas, para se levantar, para se despertar. Aí ela vai dizendo aqui, ó, virtuosa ou capaz. Provérbios 31, 10, 11. Diz assim, ó, quem pode encontrar uma esposa virtuosa e capaz? Ela é mais preciosa do que rubi. Seu marido pode confiar nela e ela enriquecerá grandemente a vida dele. Será que nós podemos nos colocar, né, nesse posicionamento de uma mulher sábia, virtuosa, capaz, ao qual enriquece as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós estamos sendo pessoas que estão fortalecendo outras, que está alimentando outras, ou nós estamos destruindo com as nossas mãos? Eu, no passado, quando me separei do pai da minha filha, eu ouvi essa frase dele. Tem dois tipos de mulheres, uma que edifica e a que destrói. Você é a que destrói. E por muito tempo, eu acreditei que eu era essa mulher que destruía. Eu achava que o fato de não ter dado certo era meu erro, era minha culpa. Então eu não era uma mulher sábia, eu não era uma mulher que edificava, não era uma mulher que fazia com que o casamento fosse edificado, mas sim destruir. E muitas das mulheres hoje se encontram nessa posição. Se meu casamento não é do jeito que eu gostaria que fosse, é porque o erro é meu. Mas será que realmente o erro é nosso, de atitudes e escolhas,
Ou será que é falta de posicionamento a fazer o querer e a vontade de Deus? Porque eu lá atrás foi pelo fato de eu querer fazer com a minha mão, de eu querer resolver do meu jeito, porque eu achava que daquela forma era o certo. Hoje, eu coloco na mão de Deus e peço direção. Eu estou casada há 8 anos. Então, assim, aquela mentalidade que eu tinha de que eu era a mulher que destruía, passou. Mas por muitos anos eu imaginei que eu era realmente. Então, mas isso teve que ser quebrado na minha vida. Eu passei por um processo de tratamento, eu passei por um processo de cura, aonde eu consegui me posicionar e falar, não, eu não sou o que dizem que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Se Deus diz que eu sou uma guerreira, que eu sou virtuosa, que eu sou uma mulher que edifica, uma mulher que tem força, então eu vou ser essa mulher. Mas nós temos que acreditar que nós somos essa mulher, se posicionar e fazer o querer de Deus. Aí ela vai dizer aqui algumas coisas que falam, né, sobre essas mulheres virtuosas, né? Elas aprendem a buscar a qualidade necessária para que possa crescer e se tornar tudo o que realmente são. Elas são mulheres talentosas, cheias de dons, são determinadas, porém sabem honrar, estão conectadas, porém têm autocontrole, estão presentes, mas alcançam longe, são passivas, mas ferozes, são puras, mas não ingênuas. São fortes e gentis, simplesmente, porém, altamente estratégica. Se nossos planos de programas não traduzem a necessidade da Terra, de seus habitantes, e não os afetam, então não passam de teorias. Programas precisam adquirir vidas. Elas só funcionam se pudermos dar voz, mãos e pés. Olha quão forte. A gente pode vir aqui estudar esse livro e ser apenas teoria. Mas se a gente der voz, mãos e pés, então pode alcançar vidas. Porque todo programa, todo planejamento, toda estratégia dentro da igreja tem que gerar vida. Tem que ser para alcançar vida. Se não for este o propósito, é apenas teoria. Porque eu falei no começo, será que nós estamos vindo aqui somente para obter conhecimento? Ou estamos realmente querendo ser voz? Ter voz? Deus, ele chamou mulheres corajosas, mulheres valentes. Não foi para a gente ficar ali acomodadinha, tá? Aqui, ó, vai falar que o mundo, ele já conheceu o impacto de muitas forças, né? Tsunamis, terremoto, forças armadas, deixando um rastro de destruição. Mas se houver uma força que não seja do mal, que não seja para destruir, mas que essa força seja para edificar, para alcançar vidas, para salvar, para levantar, para libertar. Não consegue? Se consegue juntar uma força para destruição, e se fosse o contrário? Não conseguiria alcançar? Se o número do exército lá que estão preparados, né, para combate, para matar, estivessem preparados para pregar, para levar o evangelho, imagine como que essa nação não seria alcançada. E aí vai dizer aqui, ó, Alexandre o Grande disse: não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha. Tenho medo de um exército de ovelhas liderada por um leão. Nós somos o exército de ovelhas liderado pelo leão da tribo de Judá. Por que tememos tanto? Por que nos posicionamos como os gafanhotos? Nós somos o exército que ele escolheu. Ele viu graça em nós. Ele viu força em nós. Então vamos buscar essa força dentro do nosso interior. Ele é o nosso comandante.
Ele é o leão que nos instrui, ele é o leão que nos comanda, ele está à nossa frente. Então que a gente venha se posicionar. Essa imagem que ele tinha, né, dos cristãos, é uma imagem tremenda, né? Como foi falado uma vez por um dos presidentes dos Estados Unidos, que ele temia muito mais um povo de joelho do que um exército armado. Olha o poder que nós temos. Olha o poder que Deus coloca nas nossas mãos. Que às vezes pessoas de fora, o inimigo enxerga, como foi lá com o povo lá em Números, né? O povo de Israel, enxergava eles como um leão e uma leoa que se levanta, mas eles se enxergavam como gafanhoto. Então as pessoas lá fora, o inimigo teme a gente. Por que somos tão atingidos, tão, né, atacados, tão caluniados? Por que se levanta tantas coisas contra o povo de Deus? Porque sabe que se posicionar, se unir em força, não tem inimigo que vença. Mas somos atingidos de tudo quanto é lado. Ele tenta destruir de qualquer forma, porque ele sabe que se a gente se posicionar, o negócio é fogo puro. Se nós olharmos lá em Atos 2, eram quase 120. Já chegou a ter 120 aqui, não chegou, Maria Alice? Eram quase 120. Alcançaram em um dia 3.000, porque estavam todos num só propósito, reunidos num só lugar, em oração. Se nós se colocarmos num só propósito, reunidos num só lugar, no mesmo pensamento, buscando a Deus em oração, Ele pode atingir muito mais que 3.000 pessoas, através de nós, através das nossas vidas. Mas nós estamos se posicionando? Meio assim, nós estamos se levantando para a glória de Deus. Como a Maria Alice falou na aula passada, nós estamos indo para um desafio. O novo templo vai ser um desafio. Muitas pessoas estarão ali por curiosidade, simplesmente para ver como é que ficou. Vamos lá ver. Só que nessa do vamos lá ver, se a gente tiver posicionada como as leoas, preparada para receber, ali com uma palavra na hora de fé, uma palavra de acolhimento, essas pessoas não vão só para ver, elas vão ficar. Deus vai dar estratégia, mas nós precisamos nos posicionar. Estou digitando este livro em uma fonte muito maior do que aquele será impresso. Está ficando mais difícil de ver o que é pequeno de perto. Minha visão do que é grande, distante, aumenta imensuravelmente. Aqui ela estava falando da visão dela física, pela idade que eu acredito que ela já estava começando a ter, porque aqui ela já era uma mulher, não era uma menina. Começou a afetar a visão dela de perto, porém começou a abrir a visão espiritual, porque o que estava longe aumentava a visão cada vez mais. E ela vai dizer lá embaixo, estou no 39, tá? Assim como você, não vejo essas coisas porque leio no papel. Eu as vejo porque tenho olhos para ver no espírito, mas eu não apenas vejo. Eu ouço, tenho ouvido gritos à distância, gritos de perto, tenho ouvido os sofrimentos dos desesperados, encarcerados em prisões. É uma luta contra a opressão sufocante que ameaça, cala suas vozes e depois vão além para calar os gritos de seus filhos. Quando a gente fala de leoa, automaticamente, até quando eu falei desse estudo, a Maria Alice falou, lá na sede do Vila Alzira, elas têm um trabalho das leoas, né? São as mães. É automático a gente pensar nisso. E a gente pensar em filhos físicos, né? Filhos gerados do nosso ventre. Mas nós temos que também ter a visão dos filhos que Deus nos dará espiritual.
Quando ela estava gerando seu filho e Deus fala para ela que ela despertaria uma leoa, ela imaginou que seria através do nascimento do filho dela, que ela se transformaria numa leoa, mas Deus diz para ela que não era sobre ela, que ela estaria gerando ali nela esse despertamento dela despertar a leoa. A leoa seria a igreja. Através dela despertaria mulheres, despertaria outras leoas. Então não é que ela se transformaria numa leoa, nem tanto que quando a amiga fala, você não vai conseguir até outubro. Não era sobre ela. Era sobre o que Deus iria fazer através da vida dela. E é o que Deus vai fazer através das nossas vidas. Se nós vamos ver, o nosso estudo vai acabar dia 12 de julho. Provavelmente estaremos iniciando no templo. Estamos gerando. E lá Deus vai nos fazer despertar. Então não que não vai ser antes, eu acredito que sim. Mas nós estamos gerando no nosso coração o que Deus quer de nós. Que a gente se levante como essas mulheres que têm a consciência do propósito e que se une. Que não olha com competição, com ira. Não, estamos todas no mesmo barco, lutando pela mesma causa. Quando eles estavam lá em quase 120, eles estavam todos na mesma causa. Agora, se eu estiver buscando algo, a outra buscar outro, a outra buscar outro, é como se fosse uma disputa, uma batalha. Não, mas eu estou buscando para mim, porque eu quero me encher. Eu quero ser cheia do poder, eu quero falar em línguas, eu quero pregar bonito, eu quero louvar bonito. Para quê? Com qual propósito? Se for só para mim, nada vai acontecer. Mas quando eu coloco no meu coração que eu vou me encher, para ser vaso transbordante, para ser boca de Deus, para ter uma voz, para que Deus fale através de mim, então aí vai acontecer. Mas quando a gente trata só do eu, não é o propósito de Deus. Não é sobre uma leoa. As leoas andam em bando. Oi, não é interessante que... é interessante que numa empresa alguém tem uma ideia. E aí eles vão lá para aquele quarto, né? Aquele quarto lá de reunião. Eles fazem aquela reunião, né? E aquele que teve a ideia, qualquer um aqui de nós pode ter uma ideia, digamos assim. Aí e todos se reúnem, né? Digamos que foi formada uma equipe. E aí tem uma ideia. Todas se reúnem e vão debater, né, aquele assunto. Qualquer um aqui que teve uma ideia, passa, né, a ideia, e ali todas reunidas vão analisar, que é que nem uma empresa. E ali esperar a aprovação de todos. Para quê? Para que esse projeto dê certo. E qual é o pensamento desse projeto? É crescimento. Crescimento da empresa. Assim também é a nossa vida espiritual. Estamos aqui reunidas, né? Estamos sendo alimentadas. Estamos recebendo, né, o reforço. Para quê? Para que dê frutos. Frutos para quê? Para o reino, para a casa do Senhor, né? Então, assim, é bem interessante isso, né? Eu quis fazer essa ligação porque tem tudo a ver, né? Com o espiritual com lá fora. E daqui de dentro, a gente levar lá para fora. Exatamente. Porque para uma empresa fluir, ganhar almas. Para uma empresa fluir, todos têm que estar fazendo a sua parte. Né? Todos têm que estar trabalhando cada um na sua função. A igreja é a mesma coisa. Se uma área está defasada, compromete o resto. Se é uma empresa, se o RH de repente decide parar, vai criar um conflito, um problema na empresa. Se a produção decide parar, vai criar um problema. Mesma coisa é na igreja. Se uma para aqui, a outra para ali,
a outra esfria ali, a outra desanima aqui, vai comprometer todo o grupo. Mas quando todas se levantam, aí o bando vai e exerce aquilo que tem que ser feito. Então, o que a gente tem que tentar pôr na nossa cabeça é isso, é unidade. É trabalhar em conjunto, é estar no mesmo propósito, é estar alicerçada naquilo que Deus quer, não é no que eu quero. Se eu fosse por mim, pelo cansaço que eu tô hoje, eu estava em casa deitada lá, assistindo um filme da Netflix. Não é o que eu quero, é o que Deus quer para as nossas vidas. Então a gente tem que se despertar para isso, o que o Senhor quer. Aí aqui vai vir falando, pode falar, meu amor. Porque, na verdade, a Bíblia fala que nós somos um corpo. Cristo é a cabeça e cada um de nós somos um membro. Um é a mão, outro é o pé, outro é... Somos um membro. E um membro, ele isolado, ele morre. E se ele está no corpo parado, ele não vai ter função nenhuma, ele não vai ajudar a outra. Se a mão disser, eu não quero trabalhar, não vou fazer nada, vai comprometer o corpo inteiro. Exato. Porque nós somos um corpo e o corpo tem que estar unido. Uma unidade, todos juntos, o corpo, né? A mão não pode dizer, pro pé, eu não preciso de ti. Ou então, o olho não pode falar para a boca, olha, eu não preciso de você, não. Cada um precisa de cada um e todos juntos, unidos e ligados, fazem o corpo. E a cabeça, que é Cristo, comanda tudo. Então, isso fala de unidade, fala de um precisar do outro, tá ligado no outro, em prol do quê? Em prol de que a obra de Deus cresça, né? Que a obra de Deus floresça. Seja propagado, né? Expandido. Ó, quem pode falar muito bem dessa situação é a Lucimara. Quando você perdeu os movimentos de alguma parte do corpo. Não foi terrível para o seu corpo se adaptar para poder começar a se movimentar? Então imagine um corpo de Cristo com metade paralisada. E aí tem que ser tudo nela como uma junção, né? Porque esse lado meu, ele entende que esse... Exatamente. Então eu forço mais esse lado que esse. Para poder ajudar o que está paralisado. Assim, que nem eu falei do médico pensando que fosse assim, imagina a sua mão que escreve, um dia ela acordar e fala, não quero escrever, que a outra vai escrever. Não é assim. Você tem que estar em concordância. Quando você anda o pé direito, anda para o lado direito, mas o esquerdo também tem que seguir em conjunto, dele, né? Imagina se o que é para o outro lado, não quer muito. Não chega a lugar nenhum. Exatamente. Então, se metade do corpo está paralisado, não vamos a lugar nenhum. Então, vamos lá. Palavras ao vento, né? Ela vai dizer aqui que às vezes ela fica oprimida com o que ela ouve. Por quê? Porque é mais fácil não ouvir. Não é mais fácil a gente não ficar sabendo do que está acontecendo no mundo? Não ficar sabendo de lá em Israel, o estado que se encontra, o sofrimento que estão passando, ou então não ficar sabendo que existe tráfico de criança e que precisam que se despertem para ajudar, para poder combater isso. Ou as meninas, né? As meninas lá do Irã, as mulheres do Irã. Exatamente. Mas não é mais fácil a gente deixar para lá? E às vezes a gente não age assim. Às vezes vem uma notícia, aí tá falando lá sobre aquilo. Ai, não quero ver polêmica não, deixa pra lá. Vamos ver aqui o videozinho que me agrada. Não fazemos isso? Ai, não vou poder fazer nada mesmo? Será que não podemos fazer nada mesmo? Será que não cabe a nós fazer nada mesmo? Só que muitas das vezes a gente acaba não dando ouvido. Lá em Mateus 11:15, que está aí no livro mesmo, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. E depois lá em Apocalipse vem dizendo, está pronto para ouvir? Então, ouça a palavra do vento, o Espírito soprando através da igreja. Aí aqui vai falar que o vento, ele tanto impulsiona o barco, né, para que ele chegue ao seu destino, como se for um vento contrário, um vento forte, pode levá-lo a naufragar. Tanto o vento tem o poder de soprar as coisas, trazendo as para seu mundo, e de soprar para levá-las.
embora também. Sua energia, estou no 41, tá? Sua energia faz avançar navios ou as faz encalhar silenciosamente. O poder do vento estimula os mares e erode montanhas. Há ventos contrários que estimulam o processo e ventos traseiros que nos fazem avançar em nosso caminho. O vento rodeia repetidamente o nosso mundo. Às vezes viajando rapidamente, outras devagar. Ele carrega sussurros de Deus de um lugar para o outro. Então, assim, tanto o vento pode impulsionar, como pode espalhar. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus, entende e se posiciona. Mas tem pessoas que é como folhas secas ao vento, lançada para lá e para cá. Então, quando vem falando aqui que através da igreja será propagado, será levado, é como se fosse um vento que batesse e levasse a mensagem. Então, esse vento ele está batendo em nós hoje para que venha nos impulsionar a levar, a propagar essa mensagem. Então, tanto pode agir nas nossas vidas, levando a gente adiante, como muitos de nós pode retroceder, paralisar. Então, é decisão. Eu decido me levantar ou não. Se eu estou deitada, estou com sono, estou cansada, o relógio desperta e eu pulo da cama, eu decidi levantar. Mas se eu falar mais 5 minutos, eu posso perder a hora. É decisão. Nós temos que decidir fazer ou não. Eu não posso pegar a Jamile e falar, Jamile, você vai fazer porque eu quero que você faça. Muitas das vezes ela vai falar, Deus me livre, não volto nem na igreja mais. Essa irmã está pensando o quê? Abusiva, está me obrigando. Não tem como a gente obrigar, mas tem como a gente influenciar, incentivar, mostrar que é bom, mostrar que através de mim Deus pode fazer e pode fazer através de você, através de você. Então isso é palavras ao vento. Quando bate e a pessoa é boca de Deus, então vai propagar para o mundo todo. Tá? Vamos lá. Não, calma aí que eu acho que eu virei. Vamos lá. Há outro impedimento na nossa capacidade de ouvir, é a familiaridade de já ter ouvido. Quando ouvimos alguma coisa várias vezes, podemos sintonizar mal e deixar de realmente ouvir. Eu estou na página 42, tá? Se pensarmos que já sabemos o que alguém vai dizer, ouvimos de maneira diferente. Qual foi a mulher que já chegou no marido para contar algo? E aí começou a contar com detalhes, porque nós temos essa mania de contar com detalhes. E o marido fala, tá bom, conclui, vai logo ao assunto. Né? Porque acha que já sabe o que a gente vai falar. Eu já falo logo, já sei. Já sei. Aí eu já nem falo mais nada. Então esse é o mal do ser humano. Achar que já sabe e que não precisa ouvir. A pastora Luciana fala que a gente tem 3 demônios que agem na nossa vida. E eu pensei, 3 demônios? Como assim? Tem um monte, né? E ela disse, eu já sei. Quando eu coloco isso na minha cabeça que eu já sei, que eu não preciso saber mais nada, que eu já sou... como é que é aquelas pessoas que aprendem sozinho? Autodidata, não preciso. Para que eu preciso sentar para aprender? Já sei. Foi essa Bíblia de trás para frente, que nem ela falou, que ela já tinha lido tantas versões de Bíblia, que ela já sabia o que estava por vir. Então ela lia e falava, mas já sei. Isso aconteceu comigo uns tempos atrás, eu já tinha feito um estudo no livro de Salmos, então eu tinha lido e tal. Gente, olha o tamanho de Salmos. São 150 capítulos. Como que eu vou achar que eu já sei tudo que está escrito em Salmos? Aí eu fui fazer aquelas leituras de 3 meses da Bíblia. Quando chegou em Salmos, eu falei assim, eu já li, pulei. Aí cheguei em Jó, que tinha feito um estudo recentemente, pulei. Aonde que eu já sei exatamente o que está escrito lá, numa vez que eu li? Não tem como. A gente, toda vez que a gente lê, renova.
Você vai ler de novo e você vai falar, nossa, eu não tinha me atentado aqui. Olha isso daqui, eu nunca tinha visto. Mas às vezes a pessoa cita alguma coisa, onde que está isso na Bíblia? Só que você já leu, você acha que você sabe. E é isso que acontece, a gente bloqueia ao ouvir. E aí, olha o interessante, o pior ainda é quando você tem um marido que é pastor. Eu tinha um pai. Ai. Porque aí você chama, né? Ah, eu já sei. Um dia desse, já sei, já foi saindo. Eu falei, opa, vem cá. Na autoridade do Espírito Santo, eu falei, vem cá. Não é assim, você precisa ouvir. É assim. A passagem bíblica diz isso, baixou a cabeça, quietou. Como diz, é ele mesmo que tem esse ditado, né? Arriou os 4 pneus e o step também. E teve que engolir e ouvir. Exatamente. Porque não é porque é autoridade que também é autossuficiente e sabe tudo. Não. Ah, eu sou teólogo, simples, vem nos dar lição preciosíssimas para saber que a gente não é nada. Exatamente. Entendeu? E a Bíblia fala que se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não é? Então, é mais difícil ainda, né? Quando você lidar com um líder como eu, né? Que é, além de marido, pai, esposo, ainda é pastor. Então, aí, na hora tem muita sabedoria, né? Tem que ter sabedoria e firmeza. Exatamente. Firmeza, porque às vezes rebate. Não, já sei. Ah, isso aí não preciso ouvir, isso daí não sei o que, quer cortar no meio. Às vezes a gente quer detalhar. Opa, vem cá, senta aqui. Quer resumir. Detalhar, vai escutar. E você diz, eu tenho... Não, opa, volta aqui, Deus está falando. Senta aqui. Exatamente. E a gente tem isso mal. Às vezes você vê uma pessoa vai pregar, abra suas Bíblias lá no livro de Mateus, sei lá, na tempestade, né? Que acho que é uma pregação que está acontecendo muitas vezes, né? Nossa, de novo essa pregação, já ouviu 1.500 vezes. Mas toda vez que você ouve, tem algo diferente. Algo te ensina, algo mexe com você e você fala, meu Deus, mas a pregação de novo, e falou diferente. Às vezes o Júnior chega em casa, nossa amor, você viu aquela pregação, já ouviu um monte de vezes, mas falou algo assim. Então não tem como a gente bloquear os nossos ouvidos, já sei, não preciso ouvir, precisamos. Seja formado, bacharelado, especializado, temos que sentar para aprender. Temos que ouvir. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, não vos canso de pregar as mesmas palavras, porque são segurança para vocês. Então, de certo que tinha alguém ali que não queria ouvir, né? Já estava enjoado, meu Deus, mas de novo isso aí, de novo essa palavra, né? Eu, até dormiu lá, né? E caiu lá de cima. De novo essa palavra, não. Não, mas eu não me canso de falar as mesmas palavras, porque é segurança, porque nós esquecemos, porque nós muitas vezes estamos desapercebidos, e aí Deus quer dar no chacoalhão. É método de ensinamento, pela repetição, né? A gente só vai aprender algo se for com impacto na nossa vida, que traga uma experiência traumática e aquilo vai, né, entrar na nossa vida, ou pela repetição. Então não tem como a gente achar que já sabe tudo. A gente pode ler esse livro aqui, milhares de vezes, e cada vez que você lê, você vai focar em algo. Hoje eu estava ouvindo lá os áudios, e tipo assim, já estou até cansada de tanto ouvir, já sei de cor, não sabe nada. De repente, uma passagem assim, oxi, acho que eu estou no capítulo errado. Não, está no capítulo certo mesmo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não está atento. Muitas das vezes o nosso ouvido está gravado para ouvir aquilo que Deus está batendo na tecla, falando. Se a gente for reparar, do ano passado para cá, quase todas as pregações vêm no mesmo foco. Batendo. Mas por que ainda está repetindo? Porque a gente não aprendeu. Porque se a gente tivesse aprendido, não precisava estar batendo. Então, se precisa ouvir de novo, é porque não ouviu. Aquele negócio, tem um que fala ouvir e escutar. Eu não sei, eu nunca guardo a diferença.
Que um você leva pro coração, aprende, o outro bate e sai. É exatamente isso. Aí eu ouvi, né? Eu escutei, guardei. Eu não sei se é nessa ordem. Mas quando a gente guarda, aí a gente vai exercer. Mas quando só... Às vezes eu falo com meu marido, tá bom. O que eu falei, amor? O que eu falei? Aí fala de novo. Não estava ouvindo. Aí às vezes eu falo alguma coisa assim, sabe? Nada a ver. Nem tchum. Aí eu falo, se você tivesse ouvido, você estava me corrigindo, porque o que eu falei está errado e você nem prestou atenção. Porque não quer ouvir. E é o que ela está dizendo aqui. E muitas das vezes a gente já ouviu tanto falar de pedofilia, já ouviu tanto falar de tráfico humano, já ouviu tanto falar da prostituição. Eu não preciso saber mais, já sei. Eu sei que está aí desse jeito, porque acaba sendo uma coisa que é comum. Não é comum você ouvir falar, mas nunca pode ser normal para nós. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos simplesmente se acomodar. Não é para mim. Eu acho que isso deve causar um impacto na gente. Ultimamente Deus tem falado muito comigo, e eu não cesso de orar pelas mulheres do Irã, sabe? O que aconteceu com essas crianças esses dias. Isso, nós estamos tão assim desapercebidos que nós deixamos de ter empatia pelo sofrimento do nosso próximo. Estamos muito frios, sabe? E isso deve gerar, tudo isso que está acontecendo deve gerar em nós empatia, deve gerar em nós, sabe? Quando eu penso, eu tenho vontade de chorar, sabe? Eu oro e peço a Deus, e a todo instante, meu Deus, tenha misericórdia, visita nossos irmãos que estão sofrendo perseguição, as mulheres que estão sendo judiadas, meninas que são obrigadas a casar com homens velhos, sendo estuprada, sabe? Tráfico humano, que nem a gente viu no final dessa lição, né? Coisas horríveis que vêm acontecendo. E a gente está tão assim, parece que acostumada com as coisas ruins do mundo, que isso já não nos causa mais aquele ardor dentro da gente de misericórdia, sabe? Se eu não posso ir lá, mas eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso consagrar, eu posso pedir a Deus que visite elas lá. E isso está faltando muito, porque a gente está muito preocupada com a gente. Vidas valiosas demais. A gente está muito focado em nós. Em nós, sabe? No quanto nós vamos ganhar, se nós vamos subir de cargo, se eu vou comprar uma boa casa, se eu vou ter um bom carro. Jesus está voltando, irmãos. Irmãs, Jesus está voltando. E se encontrar a gente está na hora da igreja se levantar. Jesus está vindo e Ele quer salvar almas. O objetivo da igreja é ganhar almas. Então, é já a última hora. Nós precisamos nos levantar para a gente conseguir ver se leva mais gente para o reino de Deus, para que mais gente sejam salvas. Exatamente. Assim como Deus nos alcançou, alcance essas mulheres também. Alcance também essas vidas que estão, né? Eu mesmo, ontem, quando eu fui no dentista, que eu vinha vindo, quando eu passo na estação de Santo André, que eu vejo aqueles mendigos, irmãos, sujo, fedendo, muitos deles possessos, drogado, eu choro, irmão. Choro de ver que é uma alma, é uma vida que está ali jogada, sabe? E eu penso, como Deus se sente de ver uma alma daquela? Eu vi mulheres ali jogadas, e essas mulheres, no meio deles, são estupradas. Nem vê que estão sendo estupradas, por quê? Porque estão drogadas, bêbadas. Aí vem um, chuta, vem outro, sai daqui, sabe? Eles são desprezados, deixados de lado. E até por muitos de nós chegamos assim, passamos de largo. Nem nos importamos, né? Exatamente. Então, eu acho que chegou o momento, passou da hora da igreja se posicionar, da igreja se movimentar, orar sobre maneira e estar preparada para que essas vidas sejam libertas, sabe, que sejam transformadas. Então, quando eu passo lá no centro, que eu preciso fazer alguma coisa e eu vejo essas vidas, eu ali já fico orando, Jesus, tem misericórdia dessas vidas, liberta.
transforma, salva, sabe? Dá um aperto no coração, um dó, uma coisa assim inexplicável de ver a situação dessas pessoas, né? Exatamente. Quando a gente passa, a gente não tem que passar. Não tem que parar. Tem que parar, porque Jesus está nos enviando essas pessoas. E não, nossa vida não é mais fruto do acaso. A gente não vive mais o acaso. Então, quando a gente passa isso, a gente passa. A Jesus nos levou ali, mas a gente pensa que foi nosso próprio desvio de caminho, ou então alternativas de caminho que passamos ali. Mas, na verdade, Jesus nos levou. Tem um vizinho meu que ele é usuário de droga. E aí, terminou o culto, ele estava sentado, a rua não tinha ninguém. E ele sentado sozinho, na frente da garagem de uma casa. Aí, ele me conhece, que é vizinho, né? Eu saio pouco, ele então... Eu falei, oi, dona. Eu falei, oi. Aí, nossa, quase que eu não vejo a senhora. Eu falei, pois é, né? Aí, eu falei, tudo bem com você? Ele, tudo bem, não sei o quê. Aí ele começou a falar de algumas coisas. Eu falei, você precisa de Jesus. Você precisa ir para a igreja. Porque Deus pode todas as coisas. Dona, eu tenho tentado. Então, você precisa de Jesus. Então, às vezes Deus faz isso, nos despertando para que a gente fale com essas pessoas. Vai vir a vergonha, vai vir o medo, vai vir o temor na hora, né? Ai, meu Deus, né? E às vezes a gente não sabe, às vezes pode a pessoa estar violenta, né? Como já aconteceu, uma vez eu fui dar um prato de comida para uma pessoa que me pediu. Quando eu fui pegar o prato, ela jogou o prato em cima de mim, eu desviei, caiu na parede, quebrou tudo. Ela começou a me xingar, mas eu fiz assim. Que Deus pôs no meu coração, entendeu? Para isso que a gente tem que estar preparada, né? Mas é isso que, se eu não posso ir lá no Irã, por exemplo, mas eu posso ir com as minhas orações. Exatamente. Com o meu jejum eu posso estar lá. E vai entrar aqui nessa parte, na página 42, Provérbios 31, 8, 9, que vai dizer assim, ó. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos povos e dos necessitados. Se nós nos uníssemos, porque aqui está dizendo que Betseba, né, falando para Salomão, para ele interceder por aqueles que não tinham voz, por aqueles que não conseguiam. Então ele tinha uma voz, ele poderia falar por aquelas pessoas. E como a irmã falou, às vezes a gente não tem o que fazer, mas se nós erguemos as nossas vozes em clamor por essas almas, Deus ele vai fazer com que chegue até lá o socorro, vai usar pessoas, missionários, né, para que chegue até lá o socorro. Mas se nós simplesmente passarmos de largo, se nós simplesmente não quisermos ouvir, já estou cansada de ouvir, nunca mudou, desde que eu me conheço por gente, tem isso e não vai mudar, nunca vai mudar mesmo. E nós temos que começar não somente só na AD Clube. Quando ela começou aqui, ela começou através dela. Mas quantas outras foram despertas através dela? E ela disse que na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, e por que não através da gente? Por que nos sentimos tão pequenos que a gente não pode alcançar pessoas? Não precisamos ir lá no Irã, no Iraque. Temos mulheres por aqui que estão morrendo pelo marido, feminicídio, crianças que estão, né, sendo mortas por pai, por mãe, pedófilos, né, que abusam. E o que estamos fazendo? Se não temos conhecimento, se não a gente não tem acesso, se a gente não consegue ir até lá com os nossos pés, a nossa oração, a nossa voz chega. Nós vamos conseguir se a gente tiver a dependência de Deus. Não falo lá, não tenta fazer pelas suas próprias mãos, dependa de mim totalmente. Seja a minha voz, voz ao vento. Érica, eu sei que hoje eu estou falando demais. Mas Deus está me pondo uma coisa dentro do meu coração e eu acho que eu tenho que falar. Mas se nós não buscamos nem aqueles que estão dentro da casa de Deus, como é que nós vamos buscar os que estão fora? Não faz muito tempo que eu estou congregando aqui. Então eu não sei, mas Deus sabe. Se for olhar o arquivo morto da igreja, quantos daqui se desviaram? Quantos daqui estão parados?
A igreja foi buscar eles? Depois da pandemia, muitos. A igreja tem ido buscar essas pessoas? Tem visitado? Sabe? Então... É que às vezes pensa assim, irmã. Se entre nós não cuidamos nem dos nossos, como é que nós vamos cuidar de quem está lá fora? É que às vezes a igreja pensa assim, vai lá, faz uma visita. Conversa, tal, a pessoa mostra que não quer. Ah, não quer, a gente fez a nossa parte. Mas não é. A pessoa que está desviada, eu já tive na posição de desviada. A pessoa que está desviada, ela não quer mesmo. Só que se não mostrar que ela tem importância, que ela tem valor, a pessoa não tem força. Se você não mostrar para ela que você está junto, que você vai junto com ela, que você vai dar a mão, a pessoa não consegue. Então, muitas das vezes você vai e faz uma visita, a pessoa vai falar, não. Aí você simplesmente abre mão. Não, vamos de novo. Até que pelo muito falar, pela persistência, a pessoa fala, tá bom, vou lá. Né? Então, mas muitas das vezes a gente fala assim, mas eu fiz a minha parte, eu fui lá. Eu visitei uma vez, duas, e abriu de mão. Ah, não quer. Né? Tipo, não tá nem aí. Mas a pessoa que sai, a Bíblia diz bem claro que quando a gente vai para o Senhor, a casa é limpa. Porém, se o inimigo voltar e estiver vazia, é 7 vezes mais. É muito mais difícil da pessoa conseguir voltar. O peso é maior. Então, a luta vai ser maior para conseguir trazer de volta. Mas nós simplesmente fazemos a nossa parte. Vou lá, faço uma visita, não quer, volto para casa. Né? Por isso que simplesmente ficam assim. Vamos entrar agora aqui no 43, na parte que ela vai falar sobre a igualdade de gênero. Em 2001, no Banco Mundial, realizou um estudo influente chamado Produzindo o Desenvolvimento através da Igualdade de Gênero, em direitos, recursos e voz. Ele argumentava que promover a igualdade de gênero é crucial para combater a pobreza global. A educação com investimento nas meninas pode ser o investimento de mais alto retorno disponível no mundo em desenvolvimento, escreveu Lance Sarmis, que eu não sei falar direito. Então aqui, em 2001, este homem que fez esse estudo, né, do Banco Mundial aí, ele entendeu que para que acabasse com a pobreza global, imagine, que seria possível acabar com a pobreza global se investisse no estudo das meninas. Tem lugares no país ainda que as meninas não podem estudar. Que as meninas são alfabetizadas em casa, mas elas não podem ir na escola. Então, se investisse, seria capaz de acabar com a pobreza. E nós vamos ver depois, mais aqui para baixo, que o especialista aqui em segurança disse que o terrorismo, ele só tem a proporção que tem porque não tem participação feminina no governo lá do Islã, daqueles lugares. Que as mulheres não têm voz. As mulheres, elas não têm margem para poder ser ouvida nesses lugares. E por isso que esses homens cresce essa maldade no coração deles, porque se você for ler o Alcorão, não tem nada no Alcorão dizendo para fazer o que eles fazem. Só que o coração deles acabam se enchendo, porque a dureza do coração do homem acaba se enchendo de tanta coisa ruim, e acabam fazendo o que fazem. Porque não dão ouvido às mulheres. Quando Deus, né, lá em Gênesis, né, olhou para Adão e disse, não é bom que o homem vive só, falhei uma disjuntora, era exatamente isso. O que não tinha no homem, Deus colocou na mulher para que se complementasse, para que se tivesse ali uma parceria. Então, o que falta no homem, a mulher tem, que é o senso, né? Que é o olhar lá na frente, porque o homem ele só vê o que está aqui ao redor, né? A mulher está vendo lá na frente, a mulher é como se fosse um radar, ela está ali só captando, né? E a mulher é onde a mulher trabalha com amor. O homem, muitas das vezes, não tem amor a muita coisa, às vezes nem no próprio filho, né? Às vezes chega em casa, a criança vem, sai pra lá, né? Vê o cachorro, chuta o cachorro. A mulher já tem essa parte do amor.
Então ela foi colocada na vida do homem para que houvesse o equilíbrio. E o fato de não existir mulheres, né, influentes nesses lugares, aumenta-se o terrorismo. Olha que situação, né? Eles estudam o Corão. Eles leram essa passagem, mas eles entenderam qual que era o fundamento da mulher? Qual que era o posicionamento da mulher? Não. Mas Deus, ele está abrindo os olhos de alguns homens, porque foram homens aqui, né? Tanto lá em 2001, lá no Banco Mundial, como esses especialistas em segurança, homens estudando, conseguiram ter essa percepção de que se as mulheres tivessem mais influências, não aconteceria tanto terrorismo como tem acontecido. Então, olha o poder que a mulher tem, só que são anulados, porque em muitos lugares as mulheres não têm voz. E aí, eu não sei se eu já passei, porque eu acho que eu não anotei, que fala que, no ano de 1800, acho que é, sei lá eu, que as mulheres não tinham voz nenhuma, né? Não tinha voz nenhuma. E se a gente olhar hoje, nós temos, né? Hoje, através da internet, você fala o que você quer, né? Hoje em dia, tem censura para algumas coisas, mas não são barrados nesse sentido. Você pode expor a sua opinião através de vídeos, através de TikTok, conversar com uma amiga, você consegue influenciar através da sua voz, da sua palavra. Hoje a mulher tem voz, mas muitas das vezes usa para o seu benefício, usa para conquistar aquilo que precisa, aquilo que quer, mas não pensa que poderia mudar o mundo. Se unissem, como lá no comecinho, no primeiro, né, que a gente leu, se algum dia, um tempo em que as mulheres do mundo se unam, única e simplesmente em benefício da humanidade, elas serão uma força tal como o mundo jamais viu. Só que a tendência das mulheres, infelizmente, é competir, né? A mulher se veste para outra mulher. A mulher adquire coisas para mostrar para as outras mulheres. O foco não é unir. O foco é mostrar que eu sou melhor. O foco é mostrar que eu tenho mais. O foco é mostrar que eu sou, né, mais bonita. Eu vou malhar, não porque o meu marido vai olhar para mim com outro olhar, não, mas porque eu vou mostrar para minhas amigas que eu tô gostosa. Infelizmente, não pararam para pensar no poder que tem se unir como voz de Deus nesse mundo. E simplesmente o mundo está indo ladeira abaixo. Por quê? O poder está nas nossas mãos, mas a gente ainda não conseguiu exercer, não conseguiu evoluir nessa situação. Fala, meu amor. Tem a minha sobrinha, ela era daqui, aí foi para Portugal. Ela é advogada aqui, com escritório e tudo. Chegou lá em Portugal, não, as leis daqui não servem para de lá. Uma advogada com escritório e tudo aqui, lá foi lavar copo, barzinho, para poder fazer outra faculdade com as leis de lá. Está lá morando. Meu sobrinho foi para a Arábia Saudita, por 2 anos. Aí, de lá, já o governo de lá arrumou os papéis dela com os 2 meninos para ir para lá. Eles estão lá. Só, você vê, estudou aqui, chegou em Portugal, teve que estudar as leis de lá, trabalhando lá. Vai para a Arábia Saudita, não, mulher não trabalha, mulher não sai na rua, tem a hora e o dia delas saírem. Ela está num desespero. Já tem 1 ano e meio que ela foi. Agora eles estão vindo de férias, porque lá entra 6 meses de férias. Depois tem que mudar o visto. Aí eles vêm, eles têm a ordem do governo para eles virem. E aí ela está pensando se volta. Outra coisa, não tem escola. Os meus sobrinhos saíram daqui, mas lá tem professor. Você quer estudar seus filhos? É particular. A professora vem em casa ensinar as crianças. O Vitor Hugo está com 17 e o Lucas está com 10.
Saiu de um estudo daqui, chega em Portugal é outro, chega Cada na lugar que Arábia chega é não tem outro. mais nada. Só que ele agora vai ver, porque ele é da parte de esporte e é do Brasil, é da Federação do Brasil. Por isso que ele está para lá. Então, você vê como é que a mulher é tão desqualificada. Desvalorizada. Ela não tem função nenhuma lá. A roupa que ela usa aqui, lá nem pensar. Então, é uma coisa bem séria que nós estamos estudando e que a Sandra falou. Nós temos que orar, interceder. Eles estão em alerta que se a guerra atingir lá, porque ainda não está, eles já têm papéis todos prontos, o governo já preparou. Eles não têm burocracia, vai para o aeroporto, a saída é África. Eles têm que sair pela África para poder voltar para cá. Já está tudo pronto, você vê que país. E as mulheres, e outra coisa, mulher não come na mesa com o marido. Eles têm muita reunião por causa do trabalho. Elas têm que servir, arruma tudo, que a mesa é no chão, né? Arruma tudo e sai da sala. Os homens que vão entrar na casa não podem nem ver o vulto lá na parede de uma mulher. Se todas, né, fossem despertas, com a força que teria, né? Aí ela vai dizer aqui, ó, na página 45, desperte algo que não poderá ser contido. Ela vai falar que ela teve a oportunidade, junto com essa instituição Life Waters, que eu não sei ler também, ela teve a oportunidade de ir para vários países, né, como Camboja, Tailândia, Mumbai, e aí ela disse que ela foi tomar um café com a amiga dela na Ucrânia, e quando ela estava lá, ela viu uma moça chegando, pelas características de uma prostituta, né, que não deveria ter mais que 18 anos, e sentou ali com um velho que deveria ter mais de 60. E assim, é uma coisa que a gente, né, sabe que acontece, e ela disse que viu ali um olhar da menina muito vazio, olhando pela janela, como se fosse uma pessoa que tivesse ali sem alma, apenas vivendo, né, apenas funcionando. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que ela disse que os outros homens jovens, né, olhavam, riam, sussurravam, né, tipo, julgavam. E às vezes eu fico pensando assim, às vezes tem alguns vídeos que eu vejo que simulam um homem, né, agredindo uma mulher, e ela corre para pedir socorro para outro homem, e os homens passam e não fazem nada. E aí eu fico pensando, olha a situação que estamos, né, a posição que a mulher está, a ponto de estar na rua sendo agredida e não se levantar um homem para ajudar. Às vezes eles gravam 10, 11 homens ali para tomar um posicionamento de ajudar aquela mulher, sendo que deveria ser uma coisa que o homem deveria, né, não permitir, né, independente se é marido, seja lá o que for, defender, mas não defende. Nessa jovem aqui, olhando, rindo, tirando sarro, né, como se fosse algo que ela escolheu, como se fosse algo que ela decidiu. Acho que alguém, de repente, um dia da vida, fala, vou virar prostituta, vou virar bolsinha. Acho que ninguém escolheu essa vida, a situação, né? As coisas que passou, que nem vai contar aqui da Sama, né? Sama, sei lá, que ela foi vendida aos 13 anos de idade, né? Foi vendida pelo tio, uma pessoa que deveria proteger dentro da sua casa, vendeu, né? Prometeu que seria algo bom para ela, enganou, vendeu, né? Às vezes você está dentro de um ônibus, não vai muito longe, às vezes você está dentro de um ônibus, você entra, tem um rapaz jovem sentado, não levanta. Mulher grávida esfregando a barriga na cara deles, eles não levantam. Entra uma senhora, perdeu-se. E agora esse caso, né, Bia?
80 travestis lá que entraram no banheiro das mulheres. Eles estão afrontando as mulheres, né? Eles estão As mulheres estão perdendo direito até para os trans. Banheiro. Até para os trans. E aí eu vi o questionamento de um irmão, ele foi até desembargador, ele falou, cadê os homens? Ele questionou, ele falou, cadê os homens para defender essas mulheres? Não. Quando entrasse esses homens, né, esses trans no banheiro e se achando e afrontando as mulheres, por que eles não chegam junto? Para defender as mulheres. Que é a parte mais frágil, né? Deixam eles entrar lá e expulsar as mulheres lá de dentro. Eu já vi na internet mulheres apanhando de travesti. Sabe? Porque ela questionou porque estava no banheiro junto e ela não queria que estivesse no banheiro junto. Ele bateu nela. Existe direito para todos, né? Menos pro certo, menos pro correto. Só que eles não vão presos porque bateu na mulher, né? Então, o inimigo, ela diz aqui na lição, né, que o inimigo das nossas almas odeia as mulheres. Exatamente. Ele tem um ódio mortal das mulheres, né? Porque foi da semente da mulher que nasceu o Salvador, né? Que foi prometido o Salvador. Então, ele odeia as mulheres. Desde o Éden, né? Então, eu vou na Eva, vou derrubar a Eva, embora né? as mulheres tenham alcançado muitas coisas que elas não alcançaram antigamente, mas elas estão perdendo tudo. Para quê? Para essas ideologias. Até a dignidade. De Satanás, sabe? De ir no banheiro, de levar nossa filha no banheiro, né? E tá lá dentro um homem com o órgão genital dele para fora. E se você falar alguma coisa, ainda te agridem, ainda te expulsam de lá, ainda pode levar até um processo. Exatamente. Mas eu estava vendo essa semana na Cássia aqui. Ela foi, acho que no shopping, não sei onde ela foi, e tinha um trans lá. E ela perguntou: o que você está fazendo no banheiro das mulheres? E ele começou a xingar ela, e ele está processando ela. Porque ele falou assim: não, aquele meu nome aqui é de mulher, para entender que eu sou uma mulher. Tá bom, mas o seu órgão não é de mulher, não sou mulher. Exatamente. E dá uma briga tremenda dele com ela, e ele se achando no direito de processar ela. Quer dizer, ela não pode ir no banheiro, mas ele tem direito. A trans se sente ofendida. Exatamente. O novo normal, né? Que agora é o novo normal. O que é perdido aos nossos olhos tem força, né? Se a gente falar alguma coisa de outra religião, a gente é processado. Mas as outras religiões podem avacalhar a gente e ninguém fala nada. Comigo, eu fui estava a Gabriela e Caiane. E a gente entrou no banheiro. Tinham duas mulheres se esfregando lá dentro do banheiro e se beijando. Eu achei horrível. Eu não deixo a Gabriela em banheiro de shopping sozinha. A gente não tem mais, Exatamente. como que eu vou dizer, segurança em lugar nenhum. Né? Nossos filhos não estão seguros em lugar nenhum, nem na escola. Só nem você na não escola. pode nem olhar, porque se você olhar é capaz de agride. É verdade. Uma vez eu estava sentada atrás de duas que estavam se agarrando dentro do ônibus e eu, sinceramente, eu não fiz nenhum gesto assim que, sabe, tipo, mostrasse que eu estava indignada nem nada. E elas começaram a provocar, para ver se eu falava alguma coisa. Eu olhei para fora e fiquei. Mas eu vi que era provocação para que eu falasse algo, para elas poderem ter voz, para poder vir para cima de mim. Mas se eu falasse alguma coisa, ia sair briga. Elas iam vir para cima. Então, assim, a gente não tem mais nada que nos proteja, nada que nos dê direito. Então, a mulher está totalmente ridicularizada. Não é? Se a igreja ficar acuada diante disso, Deus não quer que a gente fique acuado. Não, a gente não pode se calar. Não, a gente não pode se calar. Ainda que venha perseguição e a gente venha a perder a cabeça por causa disso. Mas a verdade tem que ser dita, a palavra tem que ser pregada. Né? A gente não pode ficar acuada diante dessas leis e de tudo que vem acontecendo. Não vamos afrontar, nem desprezar, né? Nem fazer como muita gente faz, quer bater, quer isso, aquilo. Não, isso não. Vamos tratar porque é um ser humano. Né? Vamos tratar com amor, com carinho, mas não podemos nos acovardar. Compactuar com isso, né? Compactuar e nos acovardar. Ai, meu Deus, então agora vai toda a igreja ficar caladinha. Os pastores mais não podem pregar sobre o homossexualismo. Não pode falar a verdade. Não pode mais falar a verdade, porque agora, olha, não. Mas por isso que a igreja, antigamente, ela foi muito perseguida, porque ela falava a verdade. João Batista, ele perdeu a cabeça. Por quê?
Porque ele chegou diante de Herodes e falou, ó, não é lícito você ficar andando com a mulher do teu irmão, viu? Exatamente. E ele perdeu a cabeça. E hoje, Denunciou o pecado, foi o que morto. acontece com a igreja? A igreja está acuada, com medinho. Nós não Então ela estamos se mais. molda. Nós não sabe? estamos mais morrendo fisicamente, mas estamos morrendo espiritualmente porque estamos nos O calando. lugar dela Não podemos nos calar. influenciar, ela está sendo influenciada e calada. E calada Exatamente. diante disso. Né? Cadê a nossa coragem em Exatamente. Cristo? Né? A gente vai ver aqui, ó, que ela lá onde ela estava? Na Índia. Na Índia, ela viu um dos. Como que é o nome aqui? Tipo, uma pessoa influente, né? Falando assim como se o desejo sexual dele, né, estivesse contribuindo para o poder aquisitivo do país. Porque eles irem atrás de mulheres, né, de prostituição, eles estavam investindo no país. Olha a situação. A pessoa achar que está indo num bordel, que está ali, né, pegando uma menina de 13 anos, que nem a Sama, e com 13 anos foi estuprada e outras 4 mulheres seguraram para que ela pudesse ser, ele está colaborando com o financeiro do país. Olha a mente desses homens. Como que nós vamos nos calar diante de uma coisa dessa? Aceitar as mulheres ser tratadas assim e a gente simplesmente achar normal. Não é normal. Pode ser comum acontecer, mas não pode se tornar normal para o cristão. Então, assim, hoje em dia a gente está vendo situações que estão acontecendo do nosso lado. Às vezes você fica, a Fátima contou, que a menina aqui no Fúria, o namoradinho matou crianças, adolescentes. Então não está indo muito longe. A gente não precisa pensar lá. Aqui está acontecendo. Aqui está embaixo dos nossos olhos. E o que a igreja está fazendo para combater isso? No que a igreja está se levantando para defender ou para influenciar essas pessoas, para trazer essas pessoas para Cristo, para que elas não cometam esse mal? Aonde se posiciona nós como igreja? É isso que o livro está trazendo para nós. O despertar é a gente ter voz para lutar e combater contra essas coisas que estão se levantando para destruir vidas. Se posicionar. Não, Érica, eu não sei se as irmãs estão vendo muito agora também. Aquela missionária que estava pregando no Gideões, né? E o que acontece? Há anos atrás, há bem anos atrás, eu acho que eu nem era crente, meu marido já era crente nessa época. Ele disse que aconteceu era tudo família, tudo da igreja. O tio abusou da sobrinha, todos da igreja. Ele foi levar a sobrinha para casa da mãe e no carro ele estuprou a menina. E aí a menina ficou grávida. E ele negou terminantemente. Ele era presbítero da igreja. Meu Deus. O pastor chamou e abafou o caso. A família ficou tão revoltada, falou, e agora? Como que a gente vai fazer? Aí o advogado fez lá todo um jeito de que para chegar diante do juiz precisava de testemunha, e o meu marido foi testemunha na época, né, que ouviu da própria boca da pessoa que a pessoa tinha feito isso. Né? Então, o que ela quis dizer com isso? Que dentro da igreja há abuso das mulheres. Esses dias atrás teve um caso. Estupro. Exatamente. E o Esses que a dias atrás igreja teve um faz? caso, abafa. Teve um caso de um diácono que levou o menininho no banheiro, abusou do menino dentro do banheiro da igreja. E o menino voltou falando para os pais e os pais não acreditaram. Onde já se viu? Seu filho chega falando o que aconteceu dentro do banheiro da igreja e até os pais não acreditaram, até que tiveram, né, a prova de que o menino tinha sido abusado, estava sangrando, foi comprovado. Mas até os pais não acreditaram, porque é um negócio tão surreal você imaginar que uma pessoa que está dentro da igreja, que deveria estar ali zelando por essas crianças, fazer isso. Então está debaixo do nosso nariz. E aí o pior, está dentro da igreja. Abafa, né? Abafa. O que ouviu, né? Ai, irmã, olha, não fala nada não, é melhor não faz ocorrência não fala nada não, porque vai denegrir a imagem da igreja. Olha, o que os incrédulos vão falar.
né? Ó, é melhor abafar, não fala nada não, porque isso vai causar escândalo, né? É melhor ficar tudo quietinho. Será que é melhor mesmo ficar Lógico tudo que quietinho? Claro que Porque vai ficar como uma igreja não, né? que simplesmente está o quê? De uma venda, Então tapando os olhos para as coisas erradas dentro da igreja. então é complicado o que anda acontecendo, né? Nós temos que nos levantar. Temos contra que nos tudo isso. levantar. Exatamente. Aí aqui, ó, na página 48, vai estar assim, ó. Eis o chamado comovente no encerramento do inspirador e desafiador livro Metade do Céu. A maré das histórias a maré das histórias está transformando as mulheres de bestas de carga e objetos sexuais a seres humanos com pleno direito às vantagens econômicas e de outorgar poder à mulher são muito vastas no sentido de persuadir as nações e se moverem nessa direção. Não demorará muito para considerarmos o tráfico sexual, a matança por honra e os ataques com ácido tão incompreensíveis quanto o ato de enfaixar os pés das meninas para que eles não cresçam. A questão é, quanto tempo essa transformação levará e quantas meninas serão raptadas e levadas para bordéis antes que estejam concluídas? E se cada um de nós fará parte desse movimento histórico ou será um espectador? Essa é a pergunta que está diante de cada um de nós. Escrevo agora para inserir você nessa relação. Minha oração ardente é que essas palavras despertem algo tremendamente forte em seu interior. Espero que você se levante com a força de uma leoa e leve a maravilha de Deus onde quer que vá. Então, juntas, seremos essa força que este mundo jamais viu. Até quando vamos nos calar? Até quando vamos simplesmente não querer ouvir a necessidade? Até quando vamos estar aconchegadas? Até tem uma parte que ela fala aqui, que a noiva deitada nos seus lençóis finos, ficou cheia de travesseiro, abafando o som que a despertaria, né? Desperta lá, vou dormir mais um pouquinho. É escolha. Até quando vamos ficar no nosso sossego, na nossa zona de conforto, né? Nós tivemos a aula no domingo de manhã, à noite foi pregado, foi falado sobre isso, sobre estar na zona de conforto. Então, assim, Deus está nos despertando. É só a gente analisar as palavras que estão vindo, o estudo que Ele colocou no nosso coração. Deus, Ele quer uma posição. Deus, Ele quer uma decisão. Então, que a gente venha se decidir por ser mais uma filha que se levantou e que se despertou. Que vocês venham, né, ter o mesmo entendimento que eu tenho tido, porque conforme eu vou lendo o livro, conforme eu vou estudando e conforme eu vou, né, ouvindo os áudios, isso tem mexido muito comigo. E eu tenho visto que muitas das vezes eu me encontro como essa noiva deitada, abafando o som que desperta. E muitas das vezes Deus desperta no meu coração o desejo de fazer, e aí às vezes eu falo, na minha cabeça, né? E finjo que não é comigo. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite, é com a gente sim. Não é sobre a gente, mas é através da gente. Amém? Gente, eu estou sem relógio, eu não sei nem que hora que é, mas está encerrado, vamos estar orando. Certinho, olha. É o relógio na mente. Eu falei, alguém vai me dar um toque se eu passar, né? Pelo amor de Deus. Para ali para mim, Fátima. Para dar um stop.